Muito bem, bom dia. Estamos iniciando mais uma jornada, mais um momento, mais uma oportunidade para crescer, para avançar, para ampliar, para desenvolver novas ideias, novos pensamentos, novas possibilidades, que vai ser bastante proveitoso nesse dia, nessa oportunidade que estamos juntos para mais um momento de aula. Eu quero te convidar agora para você fazer algumas coisas para mim. Primeiro, se não é inscrito, se inscrever no canal. Segundo, dar sempre o seu like. Terceiro, compartilhar o conteúdo e fazer aquele comentário especial. Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar de Foucault, leitor de Marx. Sim, uma filosofia contemporânea dentro da expressão francesa. Quando trabalhamos com Foucault, tá? Quando trabalhamos com o pensamento de Michel Foucault, estamos trabalhando com uma boa parte de discussões e também de lutas teóricas com o próprio Marx e principalmente com o marxismo que vai travar Foucault. No primeiro momento, nós podemos até dizer e defender que Foucault fez uso das ideias de Marx, tendo-as até como uma influência, sobretudo durante a sua curta passagem, inclusive, pelo Partido Comunista. Num segundo momento, nós podemos expor, inclusive, que alguns dos impasses com o marxismo e com o pensamento de diferentes pensadores que são militantes dentro do marxismo, Foucault esteve atento à proposta de Marx. Fez uso, inclusive, deste pensamento, dessa articulação, e, no fim da vida, ele até veio admitir que poderia ter evitado muitos erros que cometeu através de uma leitura que desenvolveu ele precoce da teoria crítica de Marx. Mas o pensamento de Foucault também é demonstrativo de uma visão cristalina sobre diferenças que são existentes entre a pessoa de Marx, entre o seu pensamento, entre o marxismo e entre as questões marxistas dentro de uma visão da própria dialética, né? Então, talvez nós também podemos pensar e considerar que certo espanto de Foucault surge ao perceber que, desde o início, ele foi considerado um inimigo pelos próprios marxistas, tá? Mas o que nós temos que tratar e pensar e considerar que talvez um dos aspectos até mais ricos do ambicioso projeto de Michel Foucault venha a se tornar recaído dentro de uma consistência na sua capacidade, inclusive, de formular conceitos que vão acabar incitando com isto a formação de novos problemas e campos, inclusive, de investigação. Então, nesse cenário, e nesta abordagem crítica que o filósofo francês vai estar submetendo ao Estado moderno, nós podemos ver e perceber que existe uma denominação pejorativa de burguês, a qual é executada, é trabalhada por um grupo de intelectuais que nós denominamos de marxistas. Então, sob essa lógica, que é uma lógica argumentativa, Foucault aparece como possível marxista, destinando, inclusive, a destrinchar o fenômeno do poder dentro de uma crítica, inclusive, ao conceito da própria ideologia. Então, o filósofo francês ele teve grandes impasses com o marxismo.
principalmente com o próprio pensamento desenvolvido por alguns pensadores e militantes ditos ou denominados ou chamados marxistas. E acerca do que Marx garante e propõe, o que nós vemos a saber é que o precursor do conjunto das ideias que constitui o marxismo, juntamente até mesmo com o Friedrich Engels, que é um grande parceiro, intérprete e sócio de pensamento, não é? E sócio de corrente de proposta e articulador em conjunto de Marx, que esquecer que o marxismo é desenvolvido por seus seguidores é ultrapassar as próprias ideias do Marx. Então, nesse aspecto, nós podemos até considerar o marxismo uma corrente político-teórica, tá? Que é responsável, inclusive, por abarcar uma grande quantidade de marxistas que, dentro de uma proposta e dentro de uma articulação e de diferentes até posições teóricas e políticas, vão trabalhando essa questão de uma forma antagônica. E, nesse contexto, então, o próprio Marx acabaria por se assustar com esse leque de possibilidades que o próprio marxismo vai propondo, vai desenvolvendo, vai abrindo, uma vez que o autor, nesse aspecto, não esteve vivo para ver o que o marxismo do século XX se tornou. Então, Foucault, em relação à proposta de Marx, à proposta do marxismo e aos marxistas, ele vai desenvolvendo palavras iniciais e necessárias que vão adentrar dentro de uma relação em que Marx e Foucault vão estar desenvolvendo, mesmo com tempos distintos e não sendo contemporâneos, Foucault estará próximo de Marx com alguns dos seus pensamentos que vão de encontro à militância marxista e que está implícita e explícita ao longo dos escritos do próprio autor Michel Foucault. Então, o próprio Foucault fala em uma das suas obras, e eu vou aqui expressar o que ele vai dizer, que acontece com frequência, isso é uma declaração de Foucault, de eu citar conceitos, frases, textos de Marx, mas sem me sentir obrigado a juntar a pequena peça autenticadora que consiste em fazer uma citação ou menção de Marx, em colocar cuidadosamente a referência em nota de pé de página ou até acompanhar a citação de uma relação elogiosa mediante o que se é considerado como alguém que conhece Marx e que reverencia Marx e que se verá honrado pelas revistas ditas marxistas. Então, podemos defender que, dentro, inclusive, da sua obra Arqueologia do Saber, ele desenvolve muitas articulações voltadas ao marxismo. E o próprio Foucault também, em determinados momentos, ele desenvolve uma abordagem que não faz questão tão forte e coerente de estabelecer um método único. Ele não quer Foucault ser situado ou resumido em uma somente perspectiva filosófica. Ele pode-se dizer que é um filósofo, Foucault, que remodela seu pensamento. Ele muda, ele evolui, ele constantemente até envereda, não é? Por novos e diferentes caminhos. E até podemos dizer que ele aventura, em determinados momentos, a ler e a pesquisar e a trabalhar a filosofia desde pensador, tipo e analogias, com uma visão de interação com o pensamento de Foucault, aonde o pensamento de Foucault se torna uma caixinha de surpresas. Então, nós podemos dizer que Foucault ele trabalha com uma visão mais voltada a um centro de um grupo,
aonde não podemos nem dizer que é com propostas totalmente comunistas, mas que interage com esta corrente. E há um momento também que nós podemos considerar que o Foucault desenvolve um certo articular de trabalhar com algumas questões de uma possibilidade de se voltar para questões políticas, sociais, e aí, nesse aspecto, ele vai de encontro às posições de Lenin, de Marx, de Engels, porque eles tornam-se, para ele, na sua visão, favoráveis. Inclusive, na década de 70, Foucault faz-se acreditar com seus escritos, tá? Com as suas propostas, de uma forma até piamente, que cada um dos seus interlocutores se tornam únicos, com que se mantém uma relação, inclusive privilegiada, que é resultado das perspectivas que são deformadas nas próprias relações dessas épocas, que vão acabando por justificar-se dentro do que Foucault estabelece, dentro do que Foucault propõe. E nesta própria época, o filósofo vai dividir-se e vai se situar entre as manifestações e as assembleias, aulas e seminários, onde as suas escolhas até causam um certo impacto. Então, no dia de 1971, ele vai dizer, Foucault, que ele se envolve numa busca de uma postura diferenciada, procurando não assumir máscaras, mas mudar a cada momento para não ficar preso a uma só visão e pensamento. Então, Foucault sempre permaneceu atento nas questões políticas de viés marxistas, como também sempre desenvolveu uma teoria crítica, situando seu próprio pensamento numa tradição voltada para a própria ontologia do presente, aonde ele sai de Kant, de Hegel, vai a Nietzsche, Weber e até a escola de Frankfurt, e ali ele desenvolve um diálogo, até podemos dizer que no que tange a própria visão sociológica, cultural e até psico de Foucault, quando ele trabalha todos os contextos que envolvem não só o direito, não só a sociedade, não só a filosofia, a psicologia, mas também o transitar da sociedade, do pensamento moderno. É isso que nós podemos, então, pensar e considerar sobre o pensamento de Foucault, que muitas das vezes vai de encontro às propostas de Marx. Obrigado.